Agora a gente vai continuar a falar um pouco sobre as tecnologias modernas aplicadas à cartografia e a gente vai falar um pouco sobre outras tecnologias, né? Na aula passada eu tinha falado para vocês no chamado sensoriamento remoto, tá? Que é aquela produção de imagens a partir tanto de satélites quanto de fotografia aérea, enfim, que são utilizados para a produção de mapas, né? Se no passado a gente produzia mapas a partir da observação, a partir de outras características, né? Como desenho, como mapas impressos em papéis, hoje a gente tem a possibilidade dessas tecnologias de imagem de satélite, de imagem de aerofotografia e a gente também tem a possibilidade de outras tecnologias, outros sistemas, né, aplicados aqui também à cartografia e aplicados no nosso dia a dia, na nossa vida, que cada vez mais a gente está utilizando essas tecnologias de localização, de geolocalização, ok? Então, vamos falar um pouco sobre outras tecnologias aqui bastante utilizadas, inclusive por nós, que não necessariamente somos cartógrafos, geógrafos, enfim, tá bom? Vamos lá. Bom, primeiro a gente precisa falar um pouco sobre imagens de satélite, né? Quais são as características das imagens de satélite, o que a gente tem que ficar atento, né? Como foi um pouco do histórico, então, desses sistemas de satélite, imagens de satélite que são bastante utilizadas hoje. Bom, o primeiro satélite a ser lançado na Terra a ser lançado a partir da Terra foi o satélite Sputnik, né, bastante famoso lá em 1957. Os russos, né, na verdade os soviéticos na época, lançaram esse satélite na órbita da Terra, mas ele era um satélite muito rudimentar ainda, esse primeiro, ele só emitia um sinal sonoro, mas ele foi precursor, por exemplo, dos satélites de comunicação, que servem para comunicação, bastante utilizados hoje, inclusive nas TVs, por assinatura, né, enfim, tá? Por outros sinais de comunicação que se dão a partir dessa rede de satélites. Então, ele foi o precursor, aí vai ser importante também para os satélites que vão exibir imagens. E em 1961 a gente teve continuação do programa dos soviéticos e eles lançaram ao espaço a Vostok 1, que levou a primeira missão tripulada da história, tá? Levou a bordo o cosmonauta lá na União Soviética, então eles não chamam de astronauta, chamavam de cosmonauta, e levou o Yuri Gagarin, que é esse primeiro cosmonauta russo, tá? Então vai ser o primeiro humano a fazer uma viagem fora da Terra e que vai ter essa visão. Essa viagem durou mais ou menos 1 hora, 48 minutos, e ali ele pôde perceber a Terra, pôde ver a Terra a partir dali. E aí a gente vai estar de novo naquela questão da Guerra Fria, daquela competição entre Estados Unidos e União Soviética, e ambos estavam disputando também esse mercado da tecnologia. E aí os Estados Unidos começam a lançar também os seus satélites artificiais, começam a lançar suas viagens tripuladas, enfim, tá? E em 72 a gente vai ter uma questão importante também para a cartografia, que é o lançamento do Landsat, que é um satélite de observação, que vai ser, se aqueles outros satélites que foram lançados eram basicamente para comunicação, o Landsat ele vai ser um dos primeiros a ser de observação da Terra. As imagens Landsat até hoje elas são muito utilizadas, bastante utilizadas, e elas vão ser fundamentais para a produção do mapa, né? Então a NASA lança o Landsat e até hoje eles têm os satélites Landsat também importantes para a produção de mapas, tá? E aí não só os Estados Unidos, mas também a União Soviética na época, e depois muitos outros países vão começar a lançar também seus programas de sistemas de satélite. A gente tem, por exemplo, é, instituições governamentais nos Estados Unidos, a gente tem na França, até o Brasil com o INPE, com o Instituto Nacional de Pesquisas, também vai começar a ter imagens de satélites próprias e vão analisar essas imagens de satélite, não só do Landsat, mas também dos outros satélites que vão ser lançados. Então, vários são os países hoje, não só os Estados Unidos e a Rússia, que têm
essas séries de satélites que vão ser importantes para a observação. Tá? O Landsat ele é muito importante porque ele vai ter uma precisão muito grande, que é dos Estados Unidos, ele vai ter uma precisão muito grande, ainda tem em funcionamento esse satélite Landsat, cada vez mais modernos com o passar dos anos, né? Lá da década de 70 que foi lançado o primeiro Landsat, até hoje a gente está em atuação o Landsat 8, né? Ou seja, com mais tecnologias, atualizações e ainda funciona na Terra. Tá? Ele é um dos mais modernos lançados para a produção de imagem, que é esse satélite Landsat da NASA. Tá? Mas como eu falei, os outros países também estão lançando vários outros satélites, vários tipos de imagens. A gente tem, por exemplo, um outro satélite que é da União Europeia, que é o SPOT. Tá? É o Sistema Probatório de Observação da Terra. Ele é feito pela Agência Espacial Europeia, que também vai produzir então imagens. Tá? A gente também, a agência canadense que também que produz também imagens, e a gente tem o satélite Sino brasileiro, tá? Do CIBERS. CIBERS é, é uma sigla em inglês para Satélite Sino Brasileiros de Recursos Terrestres. Tá? Então, o Brasil, em parceria com a China, também lançou o seu satélite, que é o do projeto CIBERS, e esse é basicamente para fazer imagens dos recursos terrestres, principalmente Brasil e China, enfim. Tá? Hoje o Brasil tem, então, a partir desse projeto, dessa parceria com a China, tem uma grande quantidade de imagens e também vários satélites. Ainda em operação, a gente tem o Cibers 4, já foi lançado então 4 outros satélites do Cibers, né, que servem então para a obtenção de informações dos recursos terrestres, principalmente Brasil e China, tá? E eles já estão em operação. E a gente também tem ah, outros satélites que são produzidos. Aqui a gente tem uma imagem que eu estou mostrando aqui, uma imagem de um satélite que pode ver, são imagens aqui obtidas pelo INPE, né, mas que são da imagem do satélite GOES-13, operado aí pela ah, Administração Atmosférica e Oceânica dos Estados Unidos. Tá? Então ela mostra, por exemplo, aqui o deslocamento das massas de ar no Brasil. Que o INPE pegou a imagem exatamente do território brasileiro e a gente pode ver como as massas estão se deslocando de um tempo para o outro. A primeira é às 8 horas da manhã, lá do dia 10 de janeiro de 2016, e a segunda é às 16 horas deste mesmo dia. Tá? Então vejam só que há um deslocamento de massa. Ó, aqui a gente está vendo então a partir de duas imagens de dois momentos diferentes, e a gente está vendo o deslocamento de massa. Com essas imagens, inclusive, que os meteorologistas vão prever o que pode acontecer, como essas massas de ar elas estão se deslocando de um lugar para o outro. Então é fundamental essas informações de satélite hoje em dia. Tá? Muitos mapas ainda se faz, por exemplo, por fotografia aérea, com equipamentos acoplados num avião, ou no balão, por exemplo, como era feito antigamente. A gente viu, eu falei disso na última aula, de lugares mais precisos, de bairros ou de ruas, ainda se faz muitas imagens a partir de aviões e de outros equipamentos, como helicóptero, enfim. Tá? Mas as imagens de satélite elas são importantes porque a gente consegue também ver ao longo do tempo. Elas são fundamentais porque elas produzem imagens ao longo do tempo. Então, por exemplo, nessa imagem que a gente está vendo aqui, a gente está conseguindo ver dois momentos diferentes, a gente consegue ver o deslocamento das massas de ar. E se a gente, por exemplo, está verificando desmatamento numa determinada área. A gente pode ter uma imagem de janeiro desse ano e uma imagem agora do mês de julho, por exemplo, né? Ou do mês de agosto, ou do mês de dezembro, e ver uma mesma área e como essa área foi modificada, por exemplo, em relação ao desmatamento. A gente consegue ter, então, essas informações de tempos diferentes. A gente consegue medir, então, o desmatamento. É assim que é medido, inclusive, o desmatamento, principalmente por imagens de satélite, né, tanto do Landsat quanto do CIBERS. Então, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais ele analisa a imagem de dois momentos diferentes, pode calcular
quanto ocorreu de desmatamento, quantos quilômetros ocorreu de desmatamento em um determinado lugar. Ou uma mudança de um rio, como é que o rio muda, por exemplo, com uma barragem, a gente pode ver o antes e o depois. Com essas imagens de satélite, a gente consegue então ver essas diferenças ao longo do tempo. Coisa, por exemplo, que a fotografia aérea a gente teria que pegar o avião, fazer a imagem de momentos diferentes. Com as informações de satélite, a gente pode prever muito mais. Olha só, com relação à previsão do tempo, a gente vai ter aqui uma possibilidade, então, de deslocamento de massas carregadas de precipitação, carregadas de água, né, que pode ocorrer uma precipitação em determinado lugar. Então, a partir dessas imagens, os meteorologistas eles conseguem fazer a previsão também de mudanças que podem acontecer no tempo, tá? De um momento para outro, com essas imagens aqui. Então, elas são fundamentais para a informação hoje em dia, né? Ok? Vamos falar então agora um pouco sobre a outra tecnologia que é muito utilizada e a gente também, não só em termos de na cartografia, em termos de questões militares, mas no dia a dia. Hoje a gente usa muito o sistema de posicionamento e navegação por satélite, tá? Que é que a gente utiliza muito mais hoje em dia é o GPS, né? Que aqui no Brasil a gente utiliza muito o GPS, que é o Global Position System, né? Que é um sistema de posicionamento norte-americano, também foi feito durante a Guerra Fria, tá? Para questões militares. Primeiro ele surge com uma ferramenta para questões militares. O GPS, o Sistema de Posicionamento Global, ele foi desenvolvido pelos Estados Unidos lá a partir de 1973. Começou o primeiro satélite a ser posicionado para fazer essa localização, tá? Para dar a localização precisa. Mas ele entra mesmo em operação, em plena operação, a partir de 95, quando ele vai ter o conjunto de satélites, que são os 24 satélites na órbita da Terra, que a partir do cruzamento das informações desses satélites, a gente vai ter a posição precisa de um determinado ponto de uma pessoa ou de um determinado carro, por exemplo, que vai dar essa informação do satélite. A gente tem desde junho de 1995, a gente vai ter então esse deslocamento, o 24º satélite feito aqui pelo Sistema de Posicionamento Global, o GPS. Tá? É importante a gente dizer que esse sistema de posicionamento global não é o único. A gente tem outros sendo feitos e um em operação, tá? Também, além do GPS. A gente tem, por exemplo, o GLONASS, que é o sistema de posicionamento russo, que foi também produzido durante a Guerra Fria ali pelos soviéticos, e os russos continuaram um programa do GLONASS e também tem o seu sistema de navegação. Então, o GPS não é o único, tá? A Rússia também, a partir de 76, começou a formar também o seu satélite de posicionamento. Tá? Então, ele também tem o seu sistema de posicionamento. Tá? E eles cada vez mais também estão investindo nesse sistema de posicionamento. Inclusive, ó, essa imagem que aparece aqui é de um aparelho portátil de posicionamento e navegação com base no GLONASS, que é esse sistema dos russos. Tá? Ele foi apresentado ali numa exposição em Moscou em 2015 e ele está em plena utilização, assim como o GPS. O mais conhecido, a gente conhece muito mais o sistema de posicionamento global, o GPS, porque é o que a gente utiliza aqui no Brasil e muitos países utilizam esse sistema de posicionamento, tá? Que é feito aí pelos Estados Unidos. Tá? Ele funciona a partir, então, de uma constelação de satélites, mais precisamente 24 satélites, que cruzam informações da nossa localização, tá? Na Terra. Então, a partir dessa informação de mais de um satélite, pelo menos 4 satélites, a gente vai ter a nossa localização precisa. Então, não é um satélite apenas que vai vai dar essa informação da nossa localização, mas um conjunto de satélites. No caso do sistema GPS, 24 satélites que ficam na órbita da Terra e que, cruzada essas informações de pelo menos 4 satélites dentro do nosso posicionamento, dependendo do nosso posicionamento, ele vai dar essa localização precisa. Por isso que tem bastante precisão em relação
a nossa localização em relação, por exemplo, ao GPS, tá? E é importante dizer, não só com o GPS, mas o GLONASS também, ele é composto por 3 segmentos. A gente precisa não só do, ah, dos satélites para a gente ter esse cruzamento de informação e obter informação da nossa localização, tá? Ele precisa, então, um sistema de posicionamento, ele precisa de 3 segmentos, de 3 camadas, então, de informações. Uma é a espacial, que é a constelação de satélite em órbita da Terra. No caso do GPS, a gente tem 24 satélites operando a todo momento. Caso um desses satélites dê problema, a gente vai ter a informação dos outros. E caso um desses satélites dê problema, o próprio sistema de posicionamento, eles vão também eles vão colocar outro satélite em órbita, tá? E aí vai continuar essa constelação de 24 satélites sobre das informações do GPS, tá? Então a gente tem essa constelação de satélite espacial na órbita da Terra. A gente tem um controle terrestre, são as estações de monitoramento que vão receber essas informações da rede de satélites, tá? As antenas de recepção na superfície. Elas podem estar posicionadas em algum prédio, em algum prédio que receba essas informações dessas estações de monitoramento. Às vezes elas podem estar em navios, essas estações de monitoramento. Elas estão posicionadas em vários pontos da superfície terrestre para exatamente receber essa informação, tá? E um outro ponto importante desse sistema, do sistema de posicionamento global, o GPS ou o GLONASS, são os usuários. Sem os usuários, a gente também não vai ter a informação. Para que a gente quer a informação? A gente tem os usuários que vão estar com os aparelhos receptores móveis, né, por exemplo, no carro ou no nosso celular, hoje em dia, que a gente também utiliza a tecnologia do GPS, por exemplo. A gente vai ter, eles podem estar posicionados em navios, ah, em aviões, por exemplo. Então, a partir desse terceiro usuário, então do conjunto desses três segmentos, a gente vai ter informação. Rede de satélites, que é esse segmento espacial, um conjunto de satélites, o controle terrestre localizado em vários pontos da superfície, seja em prédios, em prédios específicos do sistema de posicionamento, seja em navios posicionados em vários pontos da superfície terrestre, recebendo essa informação dos satélites, e os usuários que vão também dar informação da sua localização. Então, a gente, para ter essa informação precisa, por exemplo, do celular ou de aplicativos como o Waze, como o Google Maps, que a gente utiliza bastante para se locomover na superfície, ele vai ser fundamental, esses aparelhos vão ser fundamentais para a gente ter cada vez mais uma informação precisa, tá? Sem um desses segmentos aqui que eu estou falando, a gente não vai ter o sistema de posicionamento global. Precisa ter os satélites, precisa ter o controle terrestre, que vai receber as informações do satélite, e precisa ter também os usuários que estão lá posicionados, tá? Na Terra e que vão se deslocar. Por exemplo, com GPS a gente também tem informações de latitude, de longitude, coisas que a gente já estudou, e pode ter informações também da própria velocidade que a gente está se deslocando, tá? O próprio Waze, o Google Maps, por exemplo, que são aplicativos bastante utilizados, a gente vai ter vai ter essa informação da velocidade do deslocamento, tá? Exatamente porque estão sendo monitorados dos satélites, estão sendo ligados a essa rede de GPS, rede do GPS, no caso que a gente utiliza o GPS, tá? Que é feito pela Navistar, lá, que é uma empresa de navegação norte-americana, tá? Então a gente tem aqui principalmente o GPS, que a gente utiliza bastante, mas ainda tem o sistema de posamento russo também, o GLONASS, que utiliza essas informações de posicionamento global. Ah, professor, só os Estados Unidos e a Rússia ainda, mesmo depois com o desenvolvimento de tecnologia aeroespacial em outros países, eles têm esse sistema, tá? Na verdade, por enquanto, em plena operação, os Estados Unidos e a Rússia, né, no caso, ah,
maior herdeira da União Soviética, eles têm o sistema em funcionamento, mas outros países já estão em pleno vapor também a partir dessa tecnologia de posicionamento. A China já lançou o Beidou, tá? Que quer dizer ursa maior em chinês. É um sistema, um sistema de satélite controlado aí pela a administração espacial da China, tá? Que eles também vão começar a funcionar, vão começar a operar satélites. Na verdade, os satélites já foram enviados para a órbita da Terra e está prestes a ser inaugurado também o Beidou. Ele oferece, por exemplo, ele já oferece uma localização desde 2000 no território chinês, tá? Esse sistema de posicionamento. Ele consegue ter já a tecnologia de localização no território chinês, tá? A partir desses primeiros satélites enviados. E depois também, a partir de 2012, a China também já opera em toda a Ásia, né, com esse sistema de posicionamento na Ásia. Tá? E tem a possibilidade já de eles terem um sistema de posicionamento já global, que engloba então o planeta inteiro também, assim como o GPS, assim como o GLONASS. Então a gente tem um desenvolvimento do sistema de posicionamento da China também em avanço muito grande, tá? E ele vai operar também nos próximos anos como sistema de posicionamento global, não só no território chinês, não só na Ásia, mas também no território global. Então, outros países também estão desenvolvendo essas técnicas. Além dos Estados Unidos, Rússia e China, a gente também tem o Galileu, que é um sistema de posicionamento desenvolvido pela União Europeia, tá? Desenvolvido então pela Agência Espacial Europeia. E aí, até 2015 ela já tinha lançado 6 satélites. Na verdade, esse sistema do Galileu, que é o sistema de posicionamento da União Europeia, ele vai contar com 30 satélites, né? Lembra que eu falei ainda há pouco que o GPS ele opera com 24 satélites. E esse Galileu vai ser 30 satélites. É uma questão técnica desse sistema de posicionamento, cada um vai ter um número lá correto, mas que vão funcionar da mesma maneira, tá? Que vão conseguir dar a informação do sistema de posicionamento. Tanto que o GPS a gente utiliza bastante e ele é bastante informativo, preciso também, tá? Então, a Europa, a União Europeia também vai lançar o seu sistema de posicionamento global. Vejam que vários países, então, e no caso da União Europeia, um conjunto de países também está lançando esse seu sistema de posicionamento. E esse sistema de posicionamento ele é fundamental para nossas vidas, mas ele foi desenvolvido principalmente com fins militares. Tá? Ele foi criado nos Estados Unidos, criado na União Soviética, muito com essa estratégia militar. Era bastante utilizado em estratégias militares. Né? Hoje a gente tem, por exemplo, a partir desse sistema de satélite, a gente consegue, dentro de um conflito, como os conflitos mais recentes, da Guerra do Golfo na década de 90, do Afeganistão, do Estado Islâmico, ele vai dar uma informação muito mais precisa. A gente tem hoje informações precisas de satélites, de deslocamento, de armamento, de deslocamento de tropas, e eles conseguem, a partir desse sistema, então, também monitorar o inimigo. Então, ele foi feito primeiramente para a utilização militar. E depois, com o passar do tempo, ele foi sendo distribuído também para fins civis, né? Foram distribuídos então para outros fins, como a gente utiliza bastante. Por exemplo, com um caminhão que é monitorado por uma carga que é monitorada por satélite. Então, vários órgãos utilizam então esse tipo de tecnologia. O Brasil, por exemplo, para fins governamentais, ele consegue identificar, por exemplo, com exatidão os limites das fazendas improdutivas, que podem ser desapropriadas para a reforma agrária. Ele é utilizado também para o controle, em conjunto com as outras imagens satélites, para controlar queimadas em florestas e desmatamentos, demarcar limites fronteiriços, enfim. Tá? Esse sistema de satélites também tem várias ações práticas, né? A polícia, a própria desvio de cargas também, por exemplo. Então,
ele é bastante utilizado não só aí no nosso Waze, no Google Maps, ele é utilizado para outros fins que não só militares também, como era o primeiro objetivo desse sistema de posicionamento. Bom, uma outra tecnologia bastante utilizada também na cartografia hoje são os sistemas de informações geográficas, os populares SIGs, né? São um sistema de informações que são catalogadas de diferentes meios, por diferentes órgãos, e aí a partir disso a gente pode juntar várias informações e fazer um sistema que coloque o conjunto das informações que antes era muito difícil de serem organizadas, tá? O sistema de informação geográfica ele é composto por uma rede de equipamentos que vão processar esses dados geográficos. Antes a gente precisava pegar uma informação num determinado órgão ambiental, por exemplo, uma questão de desmatamento das áreas protegidas na Amazônia brasileira, por exemplo. A gente precisava o órgão do INPE, precisava do IBAMA, aí pegava essas informações e acolhendo e ia juntar para formar esse catálogo de informações. Tá? Hoje, isso tudo, esses dados são todos feitos a partir de softwares que organizam essas informações, tá? Que vão coletar os dados em diferentes lugares. E aí a gente pode fazer uma rede de dados a partir desses sistemas. Ó, a rede de dados pode ter, por exemplo, os hardwares, né, os equipamentos, as pessoas, a discussão entre pessoas que vão organizar essas informações num software, que vão produzir dados e que esses dados vão produzir também procedimentos que devem ser adotados. Tá? Por exemplo, em áreas florestais ou questões urbanas. Tá? Olha só, aqui tem um exemplozinho de como a gente pode integrar vários dados de várias informações. Ó, aqui a gente tem uma imagem de satélite que pode ter os dados de ruas de uma cidade, apresentando as ruas. Aqui pode ter uma outra informação das construções, da quantidade de construções que tem em determinado ponto de uma cidade, os dados sobre vegetação que vão ser somados àquelas outras informações, e depois a gente pode organizar todos esses dados diferentes que foram feitos de diferentes organismos, como dados de construção, das ruas, da vegetação, e organizar num sistema e organizar isso tudo dentro de um sistema que possibilitam a gente ter grandes informações. Tá? Então, o sistema de informação geográfica eles vão facilitar a nossa vida na organização desses diferentes dados. Então, o SIG ele tem essa função de organizar, de facilitar então o planejamento de algumas áreas. Eu estou falando aqui em relação a desmatamento na Amazônia, mas por exemplo para planejar uma cidade, né? Se eu tiver utilizando o SIG, muitas prefeituras, muitos governos hoje eles estão utilizando esse SIG para organizar as cidades, onde uma cidade onde eu tenho informação, por exemplo, do relevo daquela cidade, dos rios que cortam aquela cidade, em diferentes órgãos. Tá? E a partir do sistema de informação geográfica, eu posso juntar essas diferentes informações e planejar melhor minhas ações, por exemplo, planejar melhor as ações governamentais de um determinado local, por exemplo, dos transportes de uma cidade, organizar melhor quanta quantidade de pessoas que tem em um determinado bairro e como são as vias, onde um sistema de transporte pode passar e vai abrigar uma maior quantidade de pessoas que moram naquele bairro, onde está crescendo determinado bairro que pode ter mais uma linha de ônibus, por exemplo. Então, com um sistema de informação geográfica, eu tenho como organizar essas informações de maneira mais rápida. Se antes era feito tudo de forma manual, hoje eu tenho esses softwares que vão organizar essas redes de dados de diferentes pessoas, de diferentes máquinas, de diferentes organismos e consigo organizar tudo isso. Tá? Então, ó, a partir dessas imagens, a partir de informações de dados de estatísticos de determinados órgãos. Tá? Então, o sistema de informação geográfica ele possibilita a gente ter um maior controle de determinadas áreas e planejar melhor essas áreas a partir dessas grandes informações. Então, ele também é uma tecnologia moderna da geografia, da cartografia bastante utilizada hoje. Beleza? Então é isso, a gente falou um pouco hoje sobre algumas outras tecnologias utilizadas na cartografia e na geografia, ok? Abraço.